Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família nesse dia, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus com você aqui. Peço que você fique na palavra, escute até o fim, não saia do vídeo não. Fique escutando, porque Deus quer falar contigo nessa manhã. Deus quer abençoar a tua vida. Quando você dá crédito de ouvir a palavra de Deus, você só tem a ganhar, nada a perder, amém? Aqui no Evangelho de João, tem uma passagem aqui de Jesus, né, quando ele subiu para aquela festa ali no templo. A palavra de Deus diz assim, ó, sobre os irmãos de Jesus, né, que chamaram Jesus para ir naquela festa, mas Jesus mandou ele logo na frente. Vão na frente, depois eu chego lá. Entendeu? Porque todo mundo queria andar com Jesus. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Mas Jesus, antes de fazer qualquer coisa, irmão, ele se consultava com o Pai. Antes dele ir para qualquer lugar, ele sabia que lá ele ia ser interrogado, ele ia ser, às vezes, até caluniado, maltratado naquele lugar, mas ele ia lá com o intuito de fazer o bem, porque muitas pessoas vinham procurar ele atrás do bem, de ser curado, de ser liberto. Jesus ia ali para fazer a vontade de Deus. E antes dele ir, ele disse aos irmãos dele, vai na frente, depois eu vou. Porque ele primeiro foi consultar o Pai para poder fazer. Então a gente também não tem que fazer nada sem primeiramente nós consultar com Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que botar na presença de Deus, em oração, para que Deus venha abençoar. Para que tudo venha dar certo na minha vida e na tua vida. Porque as coisas só vai bem quando a gente vai bem com Deus também. A gente tem que estar bem com o nosso Deus. Temos que estar em paz com Deus. Para poder as coisas dar certo para a gente. Amém? Aqui no capítulo 7 do livro de Mateus, eu vou ler aqui no versículo 10 até o 16. O cabeçalho fala assim, ó, Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus. Jesus ensinava no templo, na festa dos tabernáculos. Então houve dissensão entre os judeus, quer dizer, discussão, está entendendo? Discórdia. Houve entre os judeus por causa de Jesus Cristo. Porque muitos criam em Jesus e outros não criam. Outros ficavam falando mal de Jesus, outros diziam que ele era bom. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto, está entendendo? Depois que os irmãos de Jesus subiram para ir para a festa, Jesus subiu para lá também, mas não aparecendo para todo mundo. A palavra de Deus diz assim, não mansamente, está entendendo? Mas como se fosse em oculto, como se ele tivesse ido escondido lá para aquela festa. Porque ele tinha uma surpresa para fazer ali naquele lugar e ele queria que, quando as pessoas dessem de conta, ele já estivesse ali no lugar ali. Porque o judeu conhecia Jesus, mesmo sendo tudo um parecido com o outro, tudo com as mesmas vestes, mas as pessoas sabiam decidir quem era Jesus e quem não era. Jesus foi lá para fazer a vontade de Deus. E diz assim no 11, ó, ora, os judeus procuravam na festa e diziam, onde está ele, está entendendo? Ficavam procurando Jesus e perguntando, onde é que ele está? Não disseram que ele vinha para a festa? Cadê ele, que a gente não está vendo ele aqui? Mas Jesus estava ali, caminhando já para aquela festa ali, está entendendo? E quando chegou lá, ele ficou ali como se estivesse escondido ali, por trás das pessoas, porque aonde Jesus chegava, a multidão encostava. Muitas para buscar a ajuda de Jesus e outras para criticar, para falar mal do ministério de Jesus, tá entendendo? Para criticar o que ele fazia, mas Jesus estava sempre pronto para ouvir. A gente tem que estar sempre pronto para ouvir a palavra do bem e as palavras mal também que as pessoas soltam contra a nossa vida. Porque em todo lugar você vai ter sempre as pessoas que gostam e as pessoas que discordam de você, que discordam da sua vida, do seu jeito de ser, do seu jeito de andar, do seu jeito de viver, tá entendendo? Mas ninguém tem que interferir na vida de ninguém. Não? Cada um vive a sua vida como pode viver na presença de Deus. E quem não estiver na presença de Deus vive como acha que deve viver, mas não tem que interferir na sua. Sua vida, quem sabe do que você passa, Deus conhece teu deitar, conhece teu levantar, Deus conhece tua vida quando tu sai de casa para ir no mercado, para ir no médico, para ir numa firma.
Deus conhece você em todo canto que você anda, irmão, porque Ele te conhece por dentro e por fora. Ele jamais vai deixar você confundido nem envergonhado. Aí no verso 12 diz assim, ó, e havia grande murmuração entre a multidão, glória a Deus, a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus, está entendendo? Então viveu aquela murmuração ali no meio dos judeus, no meio do povo, está entendendo? Uns diziam que Jesus era bom, outros diziam que Jesus enganava o povo. Mas Jesus estava ali praticando já a justiça, fazendo o que era certo diante de Deus, está entendendo? Mas muita gente não aceitava aquilo que Jesus estava fazendo. Você às vezes está fazendo as coisas tudo certo diante de Deus, está ajudando as pessoas, mas tem gente que nem ajuda e nem quer deixar você ajudar. Não concorda porque você faz as coisas certas com os outros, ajuda as pessoas que Deus bota na tua frente, você ora pelas pessoas, você faz questão de pregar a palavra de Deus para uma pessoa que está precisando de ouvir uma palavra, uma oração para um doente, para um enfermo. Você está sempre fazendo bem, ajudando pessoa com as suas coisas que Deus te deu já, material, você ajuda, tá entendendo? Então, tem gente que gosta daquilo que você faz e tem gente que discorda. Que nada, ele quer aparecer, ele está enganando o povo aí, dando uma de bonzinho, dando uma de santinho, mas não é não, irmão. É que o homem de Deus, a mulher de Deus, aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele faz as coisas sem nem ele mesmo saber porque está fazendo aquilo, porque Deus bota no coração dele e ele obedece. Não é porque ele quer aparecer. Tem que Deus não deu o que é meu para ninguém. Mas o crente ele não fala assim, o cristão ele não fala assim, porque se Deus mandar ele dar, ele tem que dar. Se ele não der, ele vai arrumar a maior confusão com Deus. Ele vai arrumar problema com Deus, porque Deus vai repreender ele, vai castigar, tá entendendo? Porque ele não fez a vontade dele. E a gente não pode deixar de fazer a vontade de Deus. Porque quando Deus quer que você faça uma coisa para alguém, é porque Deus está fazendo outra melhor para você. Você faz para os outros e Deus faz para você, tá entendendo, irmão? Você faz para as pessoas e Deus faz para você. Deus vai fazendo, usando pessoas, usando gente, abrindo caminho, criando condições para te abençoar, para te honrar, para te exaltar. Às vezes você está fazendo uma coisa para uma pessoa aqui, Deus está fazendo uma outra para a tua família que está lá no outro lado, no outro estado, em outra cidade, tá entendendo? Deus está te dando livramento a ela, Deus está curando ela, Deus está abrindo uma porta de emprego através das tuas atitudes aqui. Porque o que tu planta aqui, tu colhe aqui, e a tua família, os teus parentes de longe também colhem, porque você vive orando por eles, você vive botando eles na presença de Deus. E às vezes você está ajudando um jovem aqui, Deus está ajudando uma sobrinha tua, um sobrinho teu lá do outro lado, e você não sabe. As pessoas não sabem, irmão, o que é fazer o bem, não sabem o que é dar para receber, não sabem o que é investir no reino de Deus, está entendendo? Dar a vida pelaquela pessoa que precisa de ajuda, que precisa de oração, que está perturbada, que está angustiada, está entendendo? Tem gente que não entende essas coisas. Mas quando você se dedica a orar, a buscar a Deus, interceder pela vida daquela família, daquela pessoa ali, automaticamente Deus vai te honrando, Deus vai te abençoando também. E é isso que a gente tem que fazer todo dia. No verso 14 diz assim, ó, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe este letras, não a tendo aprendido, tá entendendo? Jesus subiu à festa ali e começou a ensinar o povo, falar da palavra de Deus. Ele não entendia que Jesus era o Filho de Deus, que o Espírito de Deus estava com Jesus ali, no corpo de Jesus ali, tá entendendo? Como o próprio Deus. Ele dizia, como é que esse camarada aí lê, prega, fala da palavra de Deus sem ele ter nem estudado? Porque o Espírito Santo de Deus não precisa que ninguém ensine a ele, irmão. Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Deus abre a boca de uma pessoa que teve poucos estudos, só fez somente aprender e escrever, ler e escrever. Mas Deus usa ele com a sabedoria do céu para pregar a palavra dele. Não é a sabedoria desse mundo, não é a sabedoria dos homens, é a sabedoria do reino de Deus que vem sobre a vida daquelas pessoas que Deus capacita para pregar a palavra dele. Às vezes a pessoa não fez uma faculdade, às vezes a pessoa não fez nada, só fez somente o ensino superior mesmo, tá entendendo? Mas ele sabe ler, sabe escrever e sabe pregar a palavra de Deus, porque quem ensina ele é o Espírito Santo de Deus. Quem dá a porção do conhecimento, do entendimento e do discernimento é o Espírito Santo de Deus. Não vem de homem essas coisas, vem de Deus para a vida do homem. Então Jesus está ali mostrando que Deus não precisa de letra, tá entendendo? Que
A pessoa estuda nesse mundo aqui para ter uma faculdade boa, um emprego bom, um cargo bom numa empresa, isso é normal. Agora, para pregar a palavra de Deus, a pessoa só precisa ler e escrever. Porque se a pessoa sabe ler, ele sabe ler a Bíblia, sabe ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai dar o conhecimento, vai revelar a verdadeira interpretação da palavra para ele, pregar para as pessoas aquilo que é de Deus, aquilo que vem do reino de Deus. Ele não prega nada que ele aprendeu com o homem, ele aprendeu com Deus. Ele aprendeu com a faculdade do céu, sendo provado, sendo humilhado, sendo desprezado, tá entendendo? Muitas das vezes empurrado de igreja, empurrado de casa dos outros, empurrado de empresa, tá entendendo? Mas muitas vezes Deus ali com a mão estendida, dando livramento, guardando, tá entendendo? Porque ele fazia a diferença e ela fazia a diferença. Em todo canto que ela chega, que ela bota o pé, faz a diferença e Deus se agrada disso. Mas Deus nunca deixou desamparado, Deus nunca deixou faltar nada, Deus nunca deixou jogado por aí, tá entendendo? Porque Deus guarda e protege todos aqueles que fazem a vontade dele, aqueles que andam nos caminhos dele, fazendo aquilo que agrada a ele está sempre protegendo, livrando e guardando. E hoje Deus está te dando livramento, está te guardando, te protegendo e dizendo, não pare, minha filha, e nem pare, meu filho, de fazer o bem. Continue fazendo a minha vontade, continue falando da minha palavra para esse povo aí, nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade que você mora, porque eu sou contigo e estou contigo. E nunca vou te abandonar e nem deixar faltar nada para você, porque eu supro a tua necessidade. Eu sei do que tu precisa e vou enviar para você o socorro, para que você saiba que eu sou Deus que falo contigo nessa manhã. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Tenha uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Abençoado, irmão. Que Deus abra as portas de emprego, abra as portas das oportunidades para que você venha conquistar seus objetivos. Amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem. Toma a vida dessa mulher, meu Pai. Guarda ele, Pai. Livra ele e protege de tudo quanto foi investido do inimigo, Pai. Cura o que está enfermo no meio da família dela. Abre porta de emprego para o desempregado, Pai. Abençoe, meu Deus, esse empresário, esse comerciante, que está, meu Deus, a ponto de perder, meu Deus, a sua dignidade do trabalho, Pai. Honra ele, Pai. Dá livramento a ele, meu Deus. Tira os empecilhos, os impedimentos que está impedindo da empresa dele, do comércio dele, Pai, do trabalho dele prosperar, meu Deus. Dê livramento para essa família, eu te peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, para que teu nome, Pai, seja sempre glorificado na vida dele e na vida dela. Faz, Senhor, acontecer um milagre na vida dessa pessoa nessa manhã, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.